Fala pessoal, beleza? Iniciando um novo quadro aqui, é o Decision News, Decisões em Notícia. Vamos avaliar, a gente vai pegar uma notícia e avaliar do ponto de vista da tomada de decisão. Eu sou Francisco Matelli, eu sou formado em Administração Pública e estudei tomada de decisão e inovação no setor público em 2013 na USP. Aqui a gente vai falar dessa mega operação no Rio, tá? Beleza? A decisão que a gente vai analisar é a decisão do governador em dar o aval, em aprovar essa mega operação. Obviamente, ele tinha duas escolhas: aprovar ou reprovar essa decisão. Ele poderia muito bem ter reprovado e nunca ter acontecido essa incursão. Não sou da área de segurança pública, só apenas do ponto de vista da tomada de decisão. A gente vai ser bem técnico aqui. Peguei um jornal aqui só para a gente deixar no pano de fundo. A partir do momento que ele toma essa é uma decisão que ela é uma decisão de alto impacto. Uma decisão de alto impacto. Ela vai ter um impacto no cotidiano das pessoas, ela vai ter um impacto no, todos os aspectos de segurança da população do local, vai ter um impacto da imagem do Rio de Janeiro mundial. Rio de Janeiro é um destino turístico mundial. Ter barricadas, fogo, milhares de polícia, não sei quantos, mas dezenas, centenas de agentes de segurança entrando em favelas, isso tem uma repercussão mundial, né? Isso vai impactar o setor de turismo, vai impactar até mesmo a economia. Parece que foi decretado um dia de home office, o trânsito na cidade ficou fechado no outro dia, as pessoas ficaram com medo. E quais são os possíveis bons resultados dessa operação? Porque, com certeza, na avaliação, ela é uma avaliação difícil, né? Um, um agente público empossado, ele tem sempre que tomar decisões e quando ele tá num cargo como governador do Rio de Janeiro, ele não fazer a operação vai ter consequências também. É lógico que se ele tomou a decisão de incursão e fazer essa mega operação, ele estava pensando na consequência. Ele ponderou que no curto prazo não tinha como ter uma consequência positiva, não tem como ter uma consequência positiva no curto prazo, no curtíssimo prazo. Ah, ele estava imaginando que poderia, isso poderia conter o avanço do crime organizado. E essa decisão ele tomou baseada no resultado que ele quer. Qual resultado ele estava pensando? Eliminar lideranças do crime? Talvez. Será que era isso? E, e eliminando essas lideranças e diminuindo os números de, sei lá, qual é o termo, soldados do crime na rua. Qual é a consequência disso no médio prazo? Teria uma cidade mais segura? Tem também, com certeza, a gente está falando de um político. Um político e esse tipo de incursão, ela tem um fator político extremamente forte, extremamente pesado, que é uma repercussão de nível nacional. Ele fica reconhecido um governador que combate o crime. Ele é reconhecido. A, o Brasil inteiro dando notícia. O Brasil inteiro. Faz 2 ou 3 dias que 50, 60% do noticiário é sobre a incursão no Rio de Janeiro. Tá saindo notícia agora. Não para de sair notícia. E tudo vai ser associado sei lá, quantas pessoas, quantos. Como que o crime foi combatido, né? Dependente de números da operação, a parte numérica, excluindo a parte numérica, quanto que foi gasto, quantos homens, quantos veículos, quantos mortos, quantos tiros foram dados, quantas pessoas foram resgatadas, quantas pessoas. Esquece os números. A repercussão política é, ele é um cara que está combatendo o crime. Essa é a repercussão política.
que a gente tem ano que vem? A gente tem eleição. Eleição ano que vem. Quem são os presidenciáveis para o ano que vem? Então, sempre tem que considerar isso. Esse cara, que ele era um governador do Rio de Janeiro, ele, em uma decisão de aprovar, porque eu não sei se ele participou da elaboração do plano, né? Provavelmente em alguma coisa assim, né? Mas quando ele dá o aval, pode fazer a operação, ele está dando um aval para diversas implicações e aceitando o risco. O risco é aí que está a participação popular em decisões de administradores públicos, decisões de governantes. Qual é a participação em decisões de risco? Instalar uma usina nuclear perto da sua casa. Qual é a população? Ela tem o direito, deveria ter um direito de poder opinar, né? E não apenas eleger o governador e o governador vai tomar uma decisão de risco. Tem que ser uma coisa muito mais consultiva. Mas aqui nesse caso a gente mostra exatamente, escancara como funciona a administração pública no Brasil, como funciona o governo, o sistema político. Ele toma uma decisão. Quem coloca em risco a população? A operação, a existência do crime, a forma da polícia agir, tem muitos questionamentos em cima dessa decisão. É uma decisão. Tem cenas, né? Filmes, assim, do lado do crime, do lado, vamos chamar assim, vamos dividir entre crime e polícia, né? Essa definição, ela é bem binária, ela é bem maniqueísta, né? Mas vamos simplificar, né? Porque você sempre pode pensar que tem policial que é ruim e tem bandido que é bom. Mas é um confronto, então vamos separar de um lado o crime e do outro lado a polícia para a gente poder ter esse diálogo. A polícia é preparada, a polícia tem treinamento e a polícia pode ter um ou outro tiro que sai da rota, mas os bandidos, os criminosos ali, eles atiram à torta e à direita, mano. Eles não economizam bala e põem em risco a população que está ali. Então, quando um governador decide aceitar esse risco, sabendo de que é assim que funciona a operação, ele está também aceitando um risco para a população que ele reside. Ele assume esse risco. A população não teve participação, apenas num dia X, policiais estão subindo assim, ó. Você é uma favela, a porta da sua casa está aqui, então você está em risco, né? Eu não estou fazendo, até nenhum momento aqui fiz nenhum julgamento do que se o que foi feito é certo ou errado. Estou fazendo uma análise de decisão. E eu tenho o curso de decisão. Estamos fazendo isso aqui apenas para a gente poder falar do curso de decisão. Você pode ser um melhor decisor, principalmente político, né? Se a gente, como brasileiro, conseguisse que nossos políticos se tornassem melhores decisores, a gente estaria num mundo muito melhor. Então a gente avaliou aí a decisão dele em questão de a participação popular em decisões de risco do setor público, os impactos políticos, que ele teve uma projeção nacional instantânea, continua sendo falada dessa operação, vai ser falado para sempre. Ah, a eleição do ano que vem, a gente tem eh, as consequências possíveis dessa decisão. Antes dele tomar essa decisão, antes dele decidir sim ou não, é quase certo que existia um estudo. Falou, ó, não tomar essa decisão, o que pode acontecer? O crime vai continuar crescendo. Analistas de segurança dizem que o grande, o grande modus operandi hoje do- das facções é a busca por território, né? Então, estamos perdendo território do Estado, o Estado precisa recuperar o seu território, então qual é o risco de deixar sem território? O Rio de Janeiro, decisões de segurança em estados como. A gente pode chamar de estado de calamidade pública, seria um exagero, um estado de conflito iminente, como no caso do Rio de Janeiro. Ali é uma decisão muito mais difícil do que você pegar uma cidade do interior de São Paulo que está tudo muito tranquilo ali. Você não vai tomar uma decisão de segurança, fazer uma incursão ali na lojinha
do seu Paulo? Então, Rio de Janeiro, quando o cara se candidata para ser governador do Rio de Janeiro, ele vai encarar diversos tipos de situações em que ele vai ter que tomar decisões de segurança. Essa operação foi aprovada e depois que a operação é aprovada, você ainda tem um segundo risco. A operação poderia ter sido, de uma certa forma, um fracasso. Você está falando de um combate, você está falando de uma incursão policial contra bandidos, contra o crime que está fortemente armado. Existe o risco é baixo, mas existiu um risco de ser uma chacina policial. Ele também assumiu esse risco. Mas o policial, quando entra na corporação, ele também já sabe que tem esse risco. Mas você tem que sempre considerar esse cenário. E se a polícia chega lá e, de alguma certa forma, tem uma armadilha e, sei lá, muitos policiais morrem e tem que recuar? Tem esse risco também. Então ele também assumiu esse risco. É uma operação super arriscada. Vocês estão vendo, né? A quantidade de risco possível. Questão política, agora, o Brasil é dividido politicamente. Vai ter a parte política que vai estar falando que foi um exagero, vai ter a parte política que vai falar assim, não, ele não devia ter feito isso, é, ele é mais criminoso do que os criminosos que ele está combatendo, e vai ter o lado político que vai falar assim, com crime não se brinca, com pessoas armadas com fuzil não tem conversa, o Estado precisa recuperar seu território, ele agiu como um governador deve agir, como não se faz mais como antigamente. Mas mesmo essa quantidade exagerada de opiniões políticas que faz parte do jornalismo, que faz parte da mídia, ela vai acabar promovendo esse cara. Vai acabar promovendo esse cara, esse governador aí. Ele já está hoje politicamente muito forte. A gente tinha alguns eventos políticos acontecendo de nível nacional, como o encontro do Lula com o Trump, questão de taxa, tarifa, tudo isso sumiu do noticiário. Agora a gente só fala operação no Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro. Ah, então, isso aqui é um teste, estou fazendo para a gente falar. Provavelmente podemos pegar em outros dias outras notícias para falar do ponto de vista da tomada de decisão. Essa foi uma decisão muito complexa, mas simples. É complexa porque as consequências e é uma trama de possibilidades inacreditavelmente impossíveis de serem previstas, mas é uma decisão simples porque é só sim ou não. Ele não tinha. Talvez tivesse uma escala, né? Ele poderia fazer uma operação, ele poderia ter. Talvez ele tivesse na mesa dele uma mini operação, uma operação e uma mega operação. E ele escolheu a mega operação. Falou assim: "Ó, você quer 200 homens, 500 homens, 1.000 homens." E ele escolheu 1.000 homens. Talvez possa ter acontecido isso, né? Eu acredito que não. Acredito que a operação tenha sido planejada assim, de uma forma estruturada, uma única vez, e era isso e isso, sim ou não. E a data, né? A data que ia acontecer. Talvez, talvez essa tenha sido a grande decisão dele, né? Ele escolheu a data. Que dia você quer que aconteça essa operação? Mas é isso, essa foi a avaliação da decisão e é a primeira vez que estou gravando esse tipo de conteúdo. Ele vai servir para promover o meu curso de tomada de decisão, que serve tanto para o nível pessoal, você pode escolher a mulher que você vai casar, o carro que você vai dirigir, se você for empresário, se você vai fazer uma fusão, uma aquisição, se você for um político, se você as consequências políticas que você pode ter, né? Nas suas decisões, mas espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário. Aqui é a Decisão em Curso. Sou Francisco Matelli e espero que também vocês, quando o curso estiver à venda, vocês façam a aquisição desse curso e se tornem melhores decisores. Vai ser bom para todo mundo, até para mim, se todo mundo melhorar.